Imagine um lugar onde o calor faz as solas dos seus sapatos caírem, seus aparelhos eletrônicos falham e você consegue cozinhar alimentos em uma panela sem usar fogo. Você acha que estamos falando de Vênus? Ou a boca de um vulcão? Não, este é o nosso planeta e os vulcões estão longe. Mas aqui até mesmo um pedaço de carne exposto ao sol será cozido em algumas horas, como se tivesse sido assado no forno. Até parece. Aqueles que estiveram neste lugar e conseguiram sair dele o descrevem exatamente desta maneira. Mas mesmo esse inferno costumava ser o lar de uma civilização incrível que um dia prosperou, mas agora só restam algumas ruínas estranhas dela. As temperaturas mais altas na superfície do planeta foram registradas aqui pelos satélites da NASA. Dizem que nem mesmo as bactérias conseguem sobreviver aqui agora. Bem, vamos dar uma olhada. Hoje faremos uma viagem ao deserto de Lut, no Irã. Porque o deserto mais quente não é o Saara, nem o Vale da Morte. Que tipo de civilização antiga viveu aqui e para onde ela foi? E por que parece ter sido governado por um matriarcado? Por fim, faremos uma caminhada virtual até o ponto mais quente do deserto e descobriremos o que acontece com humanos e equipamentos nesse calor infernal. E descobriremos se realmente não há bactérias aqui. O deserto de Lut, o lugar mais quente da Terra. Já curta esse vídeo e lembre-se de que uma curtida não é apenas apoiar o canal, mas também um sinal para os algoritmos do YouTube sobre o valor do conteúdo. Do persa, o nome do deserto Dasht-e Lut pode ser traduzido como vazio, lugar sem água. E essas palavras descrevem completamente o que um louco que ousa visitar essa terra remota e sem vida verá diante de si. Apesar do calor infernal e da seca extrema, paisagens bizarras fascinam e atraem turistas para este recanto misterioso. É uma área muito pitoresca que abrange várias depressões separadas por planaltos e formações excêntricas de origem vulcânica. O deserto cobre uma área de cerca de 52 mil quilômetros quadrados no leste do país. Ele se estende por cerca de 500 quilômetros de comprimento e varia de 100 a 320 quilômetros de largura. Nas últimas 2 décadas, 2 satélites de observação da Terra mediram a radiação infravermelha emitida pela superfície do planeta em diferentes locais. O objetivo era determinar suas temperaturas em uma grande escala. Para isso, foram utilizados os MODIS, espectroradiômetros de imagem de resolução moderada da NASA. Os dados do MODIS demonstraram regularmente que as temperaturas no verão nas regiões áridas ultrapassavam os 60 graus Celsius. Finalmente, em 2005, foi registrada uma temperatura recorde de 70,7 graus Celsius no deserto de Dasht-e Lut. Contudo, mais tarde descobriu-se que esse não era o máximo. Com o apoio de melhorias de software, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Irvine, conduziram uma nova análise das temperaturas globais da superfície em 2018. Dados de satélite de alta resolução relataram que as temperaturas chegaram a atingir 80,8 graus Celsius em Dasht-e Lut. Mas a temperatura no deserto não é de forma alguma uniforme. Nesta área infernal, há um lugar absolutamente infernal, onde até mesmo uma estadia curta é perigosa para a saúde e até mesmo para a vida. O lugar mais quente do deserto é considerado o Planalto de Gandon Berian. Seu nome se traduz como trigo torrado. Uma lenda conta que uma caravana teve que deixar sua carga, trigo, ali por um tempo, nos tempos antigos. Isso porque nem mesmo os camelos suportavam o calor infernal e decidiram se mudar para um local menos perigoso, com pouca carga. Depois de algum tempo, quando os camelos se recuperaram um pouco, os homens retornaram ao Planalto, mas encontraram o trigo torrado. Ao final da nossa jornada, iremos a este lugar sinistro e você o verá com seus próprios olhos em toda a sua majestade mortal. Assista o vídeo até o final. Como o deserto foi formado? Mas primeiro vamos descobrir como uma área como essa, que não se parece com nada, como se tivesse sido trazida de outro planeta, foi formada na Terra. O deserto de Lut não só nem sempre foi um deserto, como também já foi o oposto do que é hoje. Mais uma vez, exatamente o oposto. E nem estamos falando de florestas exuberantes.
Cientistas acreditam que há milhões de anos, em vez de terra queimada pelo sol, havia um mar interior que se espalhava por aqui, presumivelmente uma continuação do Mar Arábico. Após a colisão dos antigos continentes da Laurásia e Gondwana, o terreno mudou irreversivelmente. As cadeias montanhosas de Gulbonan, Central Iraniana e Zagros, localizadas paralelamente ao Golfo Pérsico, emergiram no território do atual Irã. Do fundo do mar, formaram-se enormes bacias sem drenagem, que se transformaram nos desertos de Dasht-e-Lut e Dasht-e-Kavir. Sob a influência de raios escaldantes, a água evaporou ou foi absorvida pelo solo. O que restou do antigo mar foram alguns lagos salgados e kavirs, planícies salinas. Atualmente, o deserto de Lut é composto por planícies que se alternam com cadeias de montanhas e formações vulcânicas incomuns, com alturas de até 2 quilômetros. Sua superfície é coberta por argila, seixos, areia e cascalho. Há também muitos pântanos salgados que representam solos com sais facilmente solúveis. Na parte sul do deserto de Lut, adjacente ao sopé da Cordilheira Gulbonan, existe uma pitoresca depressão salina chamada Nemexar. Em muitas partes, a área é coberta por yardans, sulcos estreitos e cristais afiadas que os separam. A altura dos yardans, no deserto de Dasht-e-Lut, chega a 80 metros. Eles são um verdadeiro marco do deserto. De longe parecem ruínas cobertas de areia de uma gigantesca cidade alienígena. Os yardans locais são considerados os maiores da Terra. O sudeste da região é dominado por areias. Belas dunas e barragens se estendem até o horizonte. De tempos em tempos, ocorrem fortes tempestades de areia. A variedade de paisagens nesta parte do deserto é impressionante. Há dunas de até 300 metros de altura, que também são campeãs mundiais em sua categoria. Então, descobrimos como o deserto surgiu, mas a pergunta que fica é: por que faz tanto calor aqui? Por que está tão quente aqui? A questão é que o deserto de Dasht-e-Lut é cercado por montanhas por todos os lados. Por causa delas, o ar úmido dos mares Mediterrâneo e Arábico simplesmente não chega até ele. Como resultado, forma-se o chamado polo de calor. O nível de umidade no deserto é muito baixo, variando de 20% a 40%. Por isso, a região compete pelo posto de área mais árida com o deserto do Atacama, no Chile. Geralmente, recebe menos de 30 milímetros de chuva por ano. Isso é praticamente nada. Sob tais condições, é claro, é difícil esperar que a vida prospere aqui. Na verdade, a natureza só se sai mais ou menos bem nos oásis. E a natureza? Existem poucos oásis e eles ficam nas bordas do deserto, ao pé das montanhas. Há até um rio que nasce nessas regiões. Ele brota nas montanhas do norte de Birjand. Às vezes, ele até tenta chegar à parte central do deserto, mas logo se perde nos pântanos salgados. A água é extremamente salgada, então a vegetação é muito escassa, mesmo nos oásis. Ocasionalmente, encontra-se tamargueira, árvores ou arbustos que podem crescer até 10 metros. Outras espécies que aparecem por lá são Artemisia e líquen do deserto. A fauna do deserto de Lut também é muito escassa. Pequenos roedores noturnos vivem nas áreas menos áridas, principalmente geomes e gerboas, animais comuns em regiões desérticas. Há poucas informações detalhadas sobre os animais dessa região, que ainda é muito pouco estudada. É claro que não há pássaros aqui, apenas raras aves migratórias que infelizmente sobrevoam esta área, não encontram sombra para se abrigar e pagam com a vida por esse erro. Tentam beber a água dos lagos salgados, que é imprópria para elas, e morrem por isso também. Sim, este lugar não tem piedade de ninguém. Mas em setembro de 2020, uma espécie inteiramente nova de crustáceo foi descoberta no deserto. O camarão Phalocryptus fahimi foi encontrado em um pequeno lago que ocasionalmente emerge na parte sul do deserto. Segundo o Dr. Hossein Rajei, esses animais podem sobreviver por décadas em sedimentos secos e sair de sua anabiose natural antes da estação chuvosa. Cidades antigas. Até mesmo pequenos animais lutam para sobreviver nesses lugares, sem falar dos humanos. É por isso que o fato de pessoas terem vivido aqui há milhares de anos é particularmente surpreendente.
Não se trata apenas de algumas pequenas tribos, mas de uma civilização inteira, cujos detalhes só agora estamos começando a descobrir. E esses detalhes são impressionantes. Shar e Sukhteh. Agora viajaremos para um lugar incrível que não está localizado no próprio deserto de Lut, mas quase em seus arredores. Em 1967, no leste do Irã, na província de Sistão e Baluchistão, às margens do rio Helmand, foram encontrados os restos da antiga cidade de Shar e Sukhteh. Em persa, significa cidade queimada. E isso não é uma metáfora, mas um reflexo da profunda tragédia da cidade e, possivelmente, de toda uma civilização. Em breve você descobrirá o que aconteceu lá. A cidade foi inundada por volta de 3.200 a.C. Ocupa uma área de mais de 150 hectares, o que é bastante. Esse tamanho faz de Shar e Sukhteh uma das maiores cidades do início da civilização humana. Devido à complicada situação política, escavações não foram realizadas por um longo período. Este assentamento singular só começou a ser estudado de forma permanente no século XXI. E certamente há muito o que estudar aqui porque este lugar já bombardeou os cientistas maravilhados com uma incrível cachoeira de descobertas surpreendentes e múltiplos mistérios. O fato é que, apesar da abundância de achados, eles levantam mais perguntas do que respostas. A julgar por eles, por exemplo, pela cerâmica pintada, a civilização da cidade queimada não se assemelhava a nenhuma das que existiam naquela época, nem a civilização elamita encontrada no Irã Ocidental naquela época, nem a civilização harapiana do Vale do Indo. Vamos ver que coisas incríveis foram descobertas nesta misteriosa cidade antiga. Uma das descobertas mais famosas no território de Shar e Sukhteh é o primeiro olho artificial conhecido. Ele era feito de betume natural, uma substância dura, mas maleável quando aquecida, formada na natureza sob certas condições a partir do petróleo. Os humanos já usavam betume desde a Idade da Pedra para fabricar utensílios e unir elementos diversos. Uma fina camada de ouro cobre a superfície da bola de betume e a íris com raios dourados divergindo dela está gravada no centro. A prótese foi fixada à órbita ocular com um fino fio de ouro. O estudo do esqueleto revelou que o olho artificial pertencia a uma mulher que viveu por volta de 2900 a.C. e foi usado durante sua vida. Ela era muito alta para a época, 1,82, e tinha pele morena. Presumivelmente era da Arábia. Morreu relativamente jovem, aos 25, 30 anos. Aliás, parece que as mulheres desempenharam um papel importante na vida da cidade, talvez até a governassem. Pelo menos elas superavam visivelmente os homens, tanto em número quanto em expectativa de vida. Muitas joias esculpidas em seixos de rio usadas como selos pessoais ou simplesmente demonstrando o alto status de seus donos foram encontradas em túmulos de mulheres. Podemos presumir que se trata de um viés demográfico bastante natural para aqueles tempos difíceis. Afinal, homens provavelmente pereciam em massa em guerras. Sim, isso faz sentido, mas há um porém. Arqueólogos não encontraram armas em Shar e Sukhteh. E nem sequer um indício de que houvesse guerreiros e senhores da guerra por lá. Isso é, para dizer o mínimo, muito estranho, pois é impossível que tal metrópole não tivesse inimigos naquela época. Ou será que teve sorte de existir em uma era pacífica? Não, porque a própria história da cidade sugere períodos muito trágicos e estamos falando de mais de 1000 anos de existência da cidade. A história de Shar e Sukhteh divide-se em 4 fases, cuja sucessão se caracteriza por um aumento acentuado de sua área. Ao longo de 11 séculos, o território ocupado pela cidade aumentou em uma ordem e meia de magnitude, de 10 para 150 hectares. Durante esse período, edifícios monumentais, áreas residenciais, oficinas de artesanato e um enorme cemitério foram erguidos na cidade. Parece que a cidade estava em constante crescimento e desenvolvimento. Infelizmente, não foi. A cidade foi completamente destruída pelo fogo, 3 vezes, e foi reconstruída 3 vezes. O motivo da destruição completa e repetida da metrópole ainda não está claro. Uma coisa é certa, os habitantes tinham o mesmo respeito pela morte que muitas outras civilizações.
Os cientistas modernos possuem um tesouro inesgotável de informações sobre esse assunto. O assentamento era incrivelmente populoso, e isso é evidente não apenas pela área que ocupava, mas também pelo cemitério com pelo menos 40 mil túmulos descobertos pelos arqueólogos em uma de suas partes. Uma escala impressionante para a época. Visto de fora, parece um filme de ficção científica sobre uma civilização alienígena em um planeta deserto. É tão diferente não apenas dos dias modernos, mas também de qualquer civilização vizinha daquela época. Hoje, arqueólogos iranianos estimam que apenas 4 a 5% da área de Shar-e-Sukhteh foi escavada. Ainda sabemos muito pouco sobre a incrível civilização que fundou a cidade. Alguns pesquisadores sugerem que ela pertenceu à cultura Girof, ou seja, ao início da Idade do Bronze, 3 a 1 milênios antes de Cristo. Mas a cidade é bem diferente do principal sítio arqueológico desta última, Konar Sandal, uma cidade sobre 2 colinas. Outros destacam Shar-e-Sukhteh como uma cultura separada, a cultura Helmand, que inclui Mundigá, localizada no Afeganistão. Ela data de cerca de 3.200 a 2.350 a.C. Em geral, os cientistas já obtiveram muitas evidências da existência de uma civilização completamente distinta e desenvolvida entre a Mesopotâmia e a civilização elamita a oeste e a civilização do Indo a leste. Uma civilização da qual o mundo científico não tinha conhecimento até anos recentes. As razões para a ascensão e decadência de Shar-e-Sukhteh ainda não foram esclarecidas. Um fato particularmente notável é a independência do desenvolvimento da cidade em relação às cidades vizinhas da época. Isso dificulta responder a perguntas sobre a origem dessa civilização e de suas predecessoras. A julgar pelas descobertas, a cidade acabou sendo abandonada por volta de 1800 a.C. Quem eram os habitantes da cidade? De onde vieram e para onde foram? Que língua falavam e como batizaram sua cidade? Todas essas perguntas permanecem sem resposta. Shaddad. Agora vamos para o lado oposto do deserto de Lut e visitar uma outra cidade antiga, Shaddad. Segundo os cientistas iranianos, na antiguidade, o deserto de Lut servia como um forte elo entre o Oriente e o Ocidente. Não era tão quente naquela época. Talvez Shar-e-Sukhteh e Shaddad fossem até mesmo polos dessa ligação civilizacional. A cidade de Shaddad não é apenas um sítio arqueológico. Pessoas ainda vivem aqui, apesar das condições absolutamente infernais. Afinal, a cidade fica diretamente adjacente ao deserto. Este assentamento surgiu no 5º milênio a.C. No início do 3º milênio a.C., Shaddad começou a crescer rapidamente com a expansão do comércio internacional com a Mesopotâmia. Escavações em túmulos revelaram artefatos impressionantes entre os blocos de pedra outrora pintados em cores vibrantes. Entre eles, diversas estátuas de barro incomuns, quase em tamanho real, colocadas na câmara funerária com os mortos. Os artesãos da cidade trabalhavam com lápis lazuli, prata, chumbo, turquesa e outros materiais importados do vizinho, embora bastante distante, Afeganistão, bem como com conchas do Golfo Pérsico e do Oceano Índico. Evidências mostram que havia uma grande indústria metalúrgica na antiga Shaddad naquela época. Durante uma pesquisa recente, uma nova geração de arqueólogos descobriu uma enorme colina com quase 90 por 90 metros, coberta com escória resultante da fundição de cobre. A análise dos materiais residuais revelou que os artesãos foram inteligentes o suficiente para adicionar uma pequena quantidade de arsênico em estágios posteriores do processo de fabricação para fortalecer o produto final. Os ferreiros de Shaddad às vezes criavam verdadeiras obras-primas de arte. A evidência mais vívida disso é uma bandeira de metal datada de cerca de 2400 a.C. Ela era montada em um mastro de cobre com a figura de um pássaro, possivelmente uma águia, no topo. A bandeira retangular representa 2 figuras frente a frente sobre um fundo multicolorido, composto por imagens de animais, plantas e divindades. Ainda não se sabe para que servia essa bandeira. É difícil conectá-la a qualquer elemento da vida da cidade antiga. Cientistas também encontraram artefatos impressionantes, sugerindo que os habitantes locais usavam um tipo de perfume. Na primavera de 2009, um pequeno recipiente de pedra foi encontrado aqui.
O recipiente revelou-se muito antigo, datava do final do 4º milênio antes de Cristo e era feito de clorita, um mineral escuro e macio, semelhante à mica, frequentemente usado por artesãos antigos no sudeste do Irã. A descoberta foi submetida a uma análise muito cuidadosa em um laboratório iraniano. Até mesmo meios e técnicas de alta tecnologia, como a difração de raios-x, foram utilizados. Foi assim que carbonato de chumbo, usado como produto cosmético branco, foi encontrado selado no fundo do frasco. Um exame mais aprofundado revelou os restos de um material gorduroso, possivelmente óleo. Provavelmente havia sido adicionado como aglutinante. Por fim, foram encontrados traços de cumarina, um composto químico aromático encontrado em plantas e usado em perfumes. Agora, o trabalho de exploração dos restos de antiguidades em Shahdad continua. Nos últimos anos, os arqueólogos iranianos Hassan Fazeli Nashli e Hossein Ali Kavosh, da Universidade de Teherã, têm escavado um pequeno assentamento a poucos quilômetros a leste de Shahdad. Seu nome não é persa, Tapé Graziani. O nome é uma homenagem ao arqueólogo italiano que primeiro examinou o local. Cientistas tentam compreender o papel dos assentamentos periféricos da cidade examinando um antigo monte notável. Ele tem 9 metros de altura, 160 metros de largura e 220 metros de comprimento. Arqueólogos descobriram muitos artefatos, incluindo pequenas esculturas representando figuras humanas rudimentares, touros corcovados e um camelo de 2 corcovas. Os achados datavam de aproximadamente 2900 a.C. Entre os achados de metal, encontram-se um espelho de bronze, anzóis de pesca, punhais e alfinetes. Há também peites de madeira que sobreviveram ao clima árido. O local é pequeno, mas muito abundante, diz Hassan Fazeli, acrescentando que pode ter sido um próspero centro industrial suburbano de Shahdad. Então visitamos os lugares mais interessantes nas proximidades do deserto de Lut e agora faremos o que prometemos no início do vídeo, uma jornada ao próprio deserto e até mesmo ao seu lugar mais quente. O Planalto Gandon Berian. Você aprenderá o que uma pessoa sente ao se aproximar desse lugar infernal, o que acontece com eletrodomésticos e eletrônicos. Um pedaço de carne pode fritar se for deixado no sol, ou isso é um mito? Que perigos podem estar à espreita nos lugares mais inesperados? Por fim, descobriremos se esse lugar realmente não pode abrigar bactérias, como algumas pessoas afirmam. E é em Shahdad que começamos nossa jornada. É o último assentamento habitado antes do deserto de Lut. É preciso dizer que este lugar é tão perigoso que visitá-lo durante os meses mais quentes do verão é expressamente proibido pelas autoridades iranianas, a menos que você tenha uma autorização especial. Você pode até desistir da ideia de chegar ao Planalto Gandon Berian a pé. Você pode percorrer a maior parte do caminho de carro e apenas com um guia que ouse realizar um ato tão corajoso. Mesmo no início da jornada fora da cidade de Shahdad, a temperatura da superfície do solo ultrapassa 15 graus Celsius. A temperatura do ar nas sombras chega a 7 graus Celsius. E isso enquanto os instrumentos ainda mostram alguma coisa, porque a partir daqui só vai piorar. Se você quiser ficar ao ar livre por mais de 2 minutos, nenhuma parte do seu corpo deve ficar descoberta, inclusive as suas mãos. Levará cerca de 2 horas de carro para chegar à parte mais quente do deserto. E isso só até os arredores, porque o guia simplesmente não vai além. O equipamento também não suporta tais temperaturas. Até os pneus dos carros precisam ser bem esvaziados para não estourarem. Mas isso nem sempre ajuda, pois muitas vezes há pedras pontiagudas na areia. Os raros aventureiros que conseguiram chegar ao centro tiveram que fazer o resto do caminho a pé, e foi uma verdadeira tortura para todos. Eletrônicos começam a falhar rapidamente ao longo do caminho. Termômetros a laser domésticos apresentam problemas. Smartphones desligam devido ao superaquecimento. Se você não avisar os serviços especiais sobre sua viagem com antecedência, é muito provável que não consiga pedir ajuda e morra. Instrumentos mais avançados, capazes de trabalhar nessas condições, mostram temperaturas de superfície próximas aos 70 graus registrados pelos satélites da NASA. Fica difícil respirar, quase impossível engolir. Sua boca seca depois de apenas algumas respirações. Você precisa beber pequenas porções de água quase sem parar.
E é bom se você tiver calculado corretamente a quantidade de água necessária nessa jornada maluca. O vento aumenta e, como você pode facilmente imaginar, ele não traz o frescor de sempre, mas queima a pele. Você só pode confiar na sorte para evitar uma tempestade de areia, que significaria morte certa. No entanto, os ventos locais criam forte erosão eólica e transformam as rochas locais em verdadeiras obras de arte. Mas você não poderá admirá-las por muito tempo se quiser chegar ao Planalto Gandon-Berian e voltar vivo. No meio do caminho, você logo percebe que há algo errado com seus sapatos. Quase nem o calçado aguenta temperaturas tão extremas. Muitos aventureiros já tiveram as solas derretendo rapidamente e se descolando. Mesmo que você consiga sapatos que não desmontem, ainda vai sentir o calor do chão fervente através das solas grossas. Ficar parado no mesmo lugar se torna cada vez mais difícil. Não dá para segurar objetos de metal e alguns plásticos também começam a derreter. Outro problema é a luz do sol. Não dá para fazer nada aqui sem óculos escuros, senão você fica cego. E você não precisa apenas de bons óculos escuros, mas do tipo usado por montanhistas que escalam o Everest. Seus olhos precisam de proteção não só na frente, mas também nas laterais. Até mesmo a luz do sol refletida no chão pode literalmente queimar seus olhos. Quando a temperatura ultrapassa 50 graus, cada grau adicional parece fisicamente mais severo. A diferença entre 32 e 33 graus parece completamente diferente da diferença entre 52 e 53. No entanto, mesmo com tanto calor, ainda há muitos sinais de vida aqui. Isso é especialmente evidente à noite, quando todos os tipos de insetos se aglomeram e rastejam em direção à luz. Mas muitas fontes afirmam que não há vida no Planalto de Gandon-Berian, assim como em Marte ou Mercúrio. Bem, estamos prestes a descobrir isso. Está cada vez mais difícil continuar. Não são só as pessoas que se sentem mal aqui. Esta é uma região onde mesmo aqueles que andam de camelo há anos mal conseguem sobreviver. Segundo as lendas, ao final de jornadas que duravam semanas, até os camelos mal conseguiam andar, quase rastejando com as pernas trêmulas. Finalmente chegamos ao Planalto de Gandon-Berian. Vale lembrar que o nome do lugar é muito simbólico: trigo torrado em persa. Uma paisagem verdadeiramente marciana se abre diante de nós. Observe estas duas imagens. Uma delas é de Marte, a outra é do Planalto de Gandon-Berian. Você consegue dizer qual delas mostra o nosso planeta e qual mostra um mundo completamente diferente? Você dificilmente se surpreenderá com o fato de poder aquecer comida em pratos de metal mergulhados na areia aqui. É o que muitos viajantes fazem. E não é só isso. Certa vez, por curiosidade, um recipiente de plástico com um pedaço de carne crua foi deixado aqui. 2 horas depois, estava cozido ao ponto mal passado. E se tivesse sido deixado ao sol por mais 1 hora, teria atingido o ponto bem passado. E isso só no sol, não na areia. Mas o Planalto de Gandon-Berian não é pequeno e ainda temos os últimos 100 metros pela frente. A paisagem marciana não muda. Vemos areia com manchas de basalto negro como carvão espalhadas por toda parte. Foi a cor preta deles que causou o calor mais extremo. Ficar aqui é simplesmente uma ameaça à vida. Mesmo que você tenha a sorte de ser uma pessoa física e mentalmente saudável, pode ter uma hemorragia nasal, sem mencionar se sentir péssimo em geral. Você pode até começar a tremer. Já ouvi casos assim. Este lugar literalmente suga toda a energia e vitalidade de qualquer organismo vivo. Mas isso realmente se refere a qualquer organismo? E quanto à crença de que nem as bactérias conseguem viver no Planalto? Isso é um mito, claro. As poucas pessoas que conseguiram chegar aqui e sobreviveram viram e até filmaram insetos bastante vigorosos. Mas organismos mais complexos não têm nada a ver aqui. É uma armadilha mortal da qual você precisa sair o mais rápido possível. Melhor ainda, nem se aproxime.